Graça e paz a todos, Shalom. Aqui estamos nos estudos da Igreja do Tempo da Graça, em parceria com a Faculdade Evangélica Bet Shalom, para ministrarmos o curso sobre terapia familiar. E a nossa primeira aula vai ser desenvolvida sobre a temática, a estrutura familiar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18, e vamos fundamentar a nossa aula nas Escrituras Sagradas. A Escritura citada nos diz: não é bom que o homem esteja só. Após ter criado todos os reinos, Deus vira o universo como obra-prima e, olhando a sua criação, percebeu que faltava algo e disse: não é bom que o homem esteja só. Isto quer dizer, alguma coisa precisava ser completada. E esse dizer que o homem não é bom que o homem esteja só significa que o homem precisava ser complementado. Então Deus diz: criarei uma adjutora que esteja diante dele e lhe seja correspondente, lhe seja idônea. Assim nasce a ideia mais completa no que diz respeito à constituição divina, que é a célula máter do universo, a célula maior, a mais importante organização e instituição, que é a família. A família é, portanto, um projeto, uma ideia e uma realização divina. A família é, então, a reunião de pessoas afeiçoadas, começando por dois cônjuges, através de uma escolha afetuosa, e esses dois cônjuges unidos na constituição da família forma o núcleo da família, chamada a família natal conjugal. E a ela se agregam os filhos, os netos, genros, noras, etc., aqueles que vão formando o núcleo da família estendida, a família natal conjugal, que é fundamentada pelos valores comuns, como os valores éticos, os valores religiosos, os valores sociais e os valores das duas famílias. Da constituição de uma nova família vem dois tipos de cultura, a cultura dela e a cultura dele. Cultura é o conjunto de crenças e costumes, e no que diz respeito à cultura da família, cada família tem a sua forma de ser, seus costumes, seus horários e os seus métodos de administrar a família e a sua logística familiar. Na escolha de um cônjuge, os nubentes, os jovens, levam para a união a sua forma de ser, que é herdada através dos seus pais. E eles vão formar uma terceira cultura. Os estudiosos da terapia da família dizem que o amor real, amor pé no chão, o amor sem romantismo, o amor verdadeiro só vai acontecer até o 5º ano de casamento. Pois quando os jovens são noivos ou são namorados, um é para o outro como uma forma de joia na vitrine, boa e bonita para ser admirada. Entretanto, quando eles se casam, que passam a viver na mesma casa, um é para o outro como uma joia já em uso, não mais na vitrine para ser admirado, mas em uso. E ele vai acordar de manhã mal-humorado, talvez não dê um beijinho nela, ela ronca, e eles têm agora a oportunidade de se ajustar de verdade com amor verdadeiro, sem romantismo. E é aí que vem os desencontros, e nós chamamos esta fase de ajustamento de formas culturais. O homem é, por si só, diferente da mulher, e a mulher é também diferente do homem, em termos psicológicos, em termos anatômicos, em termos racionais e em termos gerais. Então a ideia de Deus é que a Eva completasse Adão naquilo que ele era diferente em relação a ela, e naquilo que ela era diferente em relação a ele. As pesquisas mais recentes apontam que cerca de 76% da população mundial
ainda busca a felicidade ou autorrealização através do casamento. O casamento ainda é alguma coisa muito importante na busca da felicidade e na autorrealização. Isso não está errado, porque se Deus disse que não é bom que o homem estivesse só, Adão não tinha pecado, mas ele sentia solidão, não tinha ninguém que, além de Deus, que humanamente falasse a sua linguagem, que compartilhasse os seus sentimentos, que almoçasse ou que jantasse com ele, que apreciasse o universo com ele, que conversasse com ele. Então, quando Deus disse que não era bom que o homem esteja só, Adão não era feliz. E quando ele vê Eva chegando perto dele, que foi trazida por Deus, ele olhou para Eva e disse dela: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Foi tomada do varão, portanto, varoa será chamada. E essa ideia de varoa é uma como seu igual, para estar ao lado dele e para o completar e ser complementada por ele. Aqui vem toda aquela ideia que todos nós temos no que diz respeito à expectativa de autorrealização e de felicidade, que é o fato de ser e pertencer. Adão não tinha um ser humano como o seu e não era de ninguém. Quando Deus criou a Eva, ele passou a ser de Eva e tinha a Eva como sua. E aí nasce essa ideia, essa necessidade de ser e pertencer. E ninguém vai se realizar sem ser protegido e ser protetor. Na vida real, todo pai e mãe são protetores dos seus filhos. E quando as crianças começam a falar, começam a sonhar, começam a projetar, eles dizem: quando eu trabalhar, eu vou comprar uma mansão para minha mãe, vou comprar uma coisa para meu pai, talvez um caminhão, uma fazenda. Eles sonham muito no sentido de querer e ajudar aos pais. Eles ouvem os pais falando de dívida, falando de finanças, falando de empréstimo, eles vão aprendendo a sonhar. E, na verdade, é assim que acontece. O pai e a mãe são a vida inteira protetores dos seus filhos. Chega um tempo, na velhice, na terceira idade, quando os pais adoentados, os pais enfraquecidos pela idade, os filhos passam a serem protetores dos seus pais. E é aí que o ser humano se realiza nessa perspectiva de ser e pertencer. Quando Jesus ia para os céus, como lá em João 17, ele disse: eu vou para meu Deus e vosso Deus. E essa ideia de ter Deus como nosso e ser de Deus é que nos torna confiantes, nos torna esperançosos, nos dá uma certa segurança, porque nós temos certeza que somos de Deus e temos Deus como nosso Pai. Na vida real, na vida humana, isso é o que ocorre em termos de harmonia, em termos de felicidade, em termos de conjunto familiar, pois a criança tem o lar como seu porto seguro, como aquele lugar de onde ela tem saudade de voltar, de onde ela sai com desejo de voltar. E a pior coisa para o ser humano é viver só, não ter de quem se despedir e não ter para quem voltar. Quando você sai, você se despede da sua mãe, se despede do seu pai, um beijo, um cumprimento. E hoje também há uma estatística que diz que as pessoas bem relacionadas na família, no grupo grupo familiar, que se relacionam bem, vivem uma vida ajustada e bem harmoniosa, têm uma vida mais saudável, uma vida mais feliz e têm cerca de 6 anos de vida a mais. Pessoas que se cumprimentam, se preocupam uns com os outros durante o dia. E pessoas amargas, pessoas nervosas, que não se relacionam bem, não se comunicam bem, sofrem mais doenças infecciosas, têm mais problema de solidão, problema de depressão e têm cerca de 6 anos de vida a menos. Estão percebendo como é bom ser de alguém, ter alguém como o nosso?
Então, inicialmente somos dos nossos pais, depois passamos a ser das nossas esposas, nossa esposa para ser nossas. Passamos a ter os nossos filhos e passamos a ter os nossos filhos como nossos, sendo dele e eles nossos. Daqui vem toda a gênese da ideia de felicidade. E Deus acrescenta então, não é bom que a humanidade esteja só. Esse não é bom que o homem esteja só, vale também para a mulher. E hoje a realidade brasileira é tão cruel que em cada 100 mulheres viúvas, só tem 2 homens viúvos, ou seja, morrem 98 homens de meia e terceira idade e só morre 2 mulheres nesta faixa etária. Isso quer dizer que é um contingente muito grande de mulheres sós, mulheres viúvas. E o que Deus diz não é bom que o homem e que a mulher estejam só. Pois quando a pessoa está só, não tem com quem compartilhar as suas conquistas, os seus anseios, as suas vitórias, as suas preocupações, não tem com quem dividir os seus sucessos, não tem com quem contar quando precisa de conselho, não tem um ombro amigo para chorar e ouvir dos amigos que lhe possa ouvir e aconselhar. Por isso a Escritura Sagrada nos avisando, dizendo, não é bom que o homem, não é bom que a mulher estejam e que vivam só. No período da pandemia, aumentou muito uma disfunção familiar. Famílias disfuncionais são famílias desajustadas, que não têm um núcleo familiar, não têm uma estrutura, onde as pessoas não vivem em função uma da outra. O pai trabalha, mas é ausente em relação a conversar, assistir aos filhos. A mãe trabalha, mas também ela não tem tempo para os filhos. E os pais se tornam pais no sentido de alimentar, mas não são pais no sentido de assistência espiritual, assistência psicológica, assistência moral e também assistência espiritual. E assim, no período da pandemia, aumentou muito o número de famílias que se desestruturaram, que se tornaram famílias disfuncionais. Também aumentou muito o índice de agressividade contra a mulher. E hoje, a cada 8 minutos, uma mulher é assassinada no Brasil, especialmente pelos seus familiares, na própria casa. Mas é um absurdo tão grande dizer que nós somos um país cristão. 99% dos brasileiros conhecem Jesus, creem em Jesus, temos cerca de 1% de ateus e, entretanto, somos um país machista, onde a cada 5 segundos ocorre uma agressividade contra a mulher, uma agressão contra a mulher, de forma física, psicológica ou verbal. Isto quer dizer que a família não está ajustada, a família não está bem, estão passando uma fase muito difícil. Por isso é interessante estudarmos, ministrar mais cursos e mais aulas sobre a família. Por isso, esse curso, Terapia da Família, é um curso que visa melhorar, ajustar, harmonizar as famílias e torná-las funcionais. Famílias que funcionem, famílias onde as pessoas se amem, se encontrem e se complementem e passem a desenvolver e a viver em função da temática ser e pertencer. Uma das primeiras palavras que a criança aprende a falar são os pronomes possessivos. Meu brinquedo, minha casa, meu carro, meu pai, meu irmão, minha mãe. Isso é interessante porque a pessoa se sente segura, se sente feliz quando tem alguém que é seu. Quando é de alguém. De quem você é e a quem você tem como seu. Um momento, aconselhando uma pessoa, ela dizia que a fase mais triste da vida dela era sair de casa para a igreja, sair de casa para o trabalho, sair de casa para um passeio e não ter de quem se despedir.
E a hora de voltar para casa, nem tinha vontade de voltar para casa, porque não tinha ninguém que a esperasse. Estão entendendo como é cruel demais viver sem família, viver só, não ter não ser de alguém, não ter alguém como nosso? Então, nós precisamos reativar, reorganizar, repensar a estrutura da família para tornar todas as famílias de fato funcionais. E é um fator muito interessante que é o estresse, que é um dos maiores fatores de desagregação, desintegração da estrutura da família. As pessoas vivem armadas, nervosas, ansiosas e não têm autocontrole emocional, não têm autoconsciência do respeito ao outro, não têm empatia, que é avaliar outro a partir dele ou a partir dela. E a falta desses elementos torna as pessoas agressivas. Isso aumentou muito agora no tempo do Covid e respondemos antes de ouvir, já temos a resposta pronta antes de entender o que o outro quer falar e quase sempre as nossas atitudes, as nossas respostas e os nossos gestos são agressivos. Ainda há, hoje, estatísticas tão sérias que mostram que em Israel que é o país de Jesus, o país onde a Bíblia nasceu, 70% das mulheres já sofreram um tipo de agressão física. É grande essa agressividade. 70% das mulheres israelitas já sofreram algum tipo de agressão física. Os Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo, especialmente na cidade de Nova York, a cada 15 segundos uma mulher sofre uma agressão física, psicológica ou verbal. E aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, essa média cai para 5 segundos. Em cada 5 segundos, uma mulher sofre algum tipo de agressão, de agressividade, quase sempre pelo marido, pelos filhos. Como mudar isso? Para mudar isso, nós temos que entender as diferenças entre mulher e homem. A mulher é mais sensível, tem uma estrutura diferente. O homem é mais áspero, é mais racional, é mais objetivo. E uma resposta que para o homem é normal, para a mulher não é, porque ela é mais sensível. Se o homem é mais racional, ele é mais áspero. Então, nós precisamos estudar e entender a estrutura anatômica, a estrutura psicológica, a estrutura afetiva da mulher para correspondermos aos anseios dela em termos de sermos mais afetuosos, mais carinhosos, mais pacientes e mais afáveis em relação à mulher. A mulher é mais sensível, é mais emotiva e, portanto, quando se olha a vida no fato de homem e mulher avaliar a vida, o homem tem a capacidade de ver o geral. Ele, olhando na sua acuidade visual, ele tem um ângulo de 180 graus para ver, observar o que está diante dele, mas a capacidade humana de perceber e avaliar é ver e perceber o geral. A mulher, na sua acuidade visual, sua capacidade de ver e avaliar, ela tem a capacidade, a competência de ver detalhes. Então a mulher complementa o homem no que diz respeito à forma de ver as coisas e olhar o mundo ao redor. Porque ela vê detalhes. E quero dar aqui um exemplo muito simples. Na compra de uma casa, quando um casal vai observar uma casa para comprá-la, o que é que o homem vê na estrutura da casa? Ele vai ver o todo. Ele vai ver o tamanho da casa, a cozinha grande, que tem quarto para todo mundo, garagem que cabe muitos carros, o quintal grande com churrasqueira. Ele quer uma casa muito grande, ele pensa no todo, na estrutura. O que é que a mulher iria olhar naquela casa? A mulher vai olhar se tem feira próxima, se tem supermercado, se tem escola, há quanto tempo essa casa está à venda, se essa casa foi assaltada algumas vezes,
ela vai ver a parte elétrica, vai ver a parte hidráulica, ela se preocupa com a documentação da casa. Isso diz respeito à estrutura psicológica da mulher, a forma dela ser. E se o homem é teimoso, resolve comprar a casa sozinho, sem levar a esposa para observar a casa, ele não vai ver aqueles detalhes que a mulher veria. Ele pode comprar uma casa boa num lugar errado, um lugar onde tem enchente, não tem escola próximo, a parte elétrica não funciona, a parte hidráulica também não funciona. Essa casa está à venda há 10 anos, significa que não há muitos interessados por essa casa, que o lugar é um lugar inseguro. Estão percebendo como Deus está certo? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem compre a casa só. Não é bom que o homem faça as compras só. É bom que ele compartilhe o governo da família com a sua esposa. O padrão divino para a esposa, que a gente sempre cita em Efésios capítulo 5, 22, é quase sempre um pouco equivocado. E é o mais citado em todas as cerimônias matrimoniais e em todo estudo de família. E o texto fala: mulheres, em tudo sejais submissas aos vossos maridos. Uma tradução mais atualizada diria: mulheres, em tudo estejais de acordo, em harmonia com vossos maridos. Assim como a igreja está em harmonia ou sujeita a Cristo, porque a igreja está sujeita a Cristo pelo amor, e o amor não escraviza, o amor não anula o outro, o amor promove, o amor liberta e promove. Então, Efésios, padrão divino para a esposa, em Efésios 5, 22, é esse padrão é o padrão de amizade, de harmonia. Em tudo estejais de harmonia. Não é uma submissão de se anular, é uma submissão de concordar. Agora, o padrão divino para o marido, no versículo 26 do mesmo livro, é muito forte. O apóstolo fala: maridos em tudo, para os maridos, maridos, amai vossas esposas, vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo igreja pura, santa e imaculada. O que significa padrão divino para o marido nessa escritura? Está dizendo que o amor do marido pela mulher deve ser um amor sacrificial, um amor de entrega. O marido inteligente investe na segurança, na felicidade, no bem-estar da esposa, pois ver uma esposa alegre diante de si é o reflexo da sua forma de ser. Um bom marido, um bom pai, um bom provedor e um bom companheiro. Um bom companheiro. Quando pensamos no amor bíblico, há 4 tipos de amor bíblico que são generalizados na nossa cultura ocidental. E quando se fala marido, amai vossas esposas, ele está falando com amor eros, que é amor conjugal. E amor não é amor libertinagem, não é amor de imoralidade. Só que o marido cristão, ele deve amar a esposa também com estonge, que é o amor fraternal. Deve amar a esposa com o filéu, que é amor de amigo. Deve amar a esposa com o ágape, que é amor divino. E só assim a estrutura da família vai bem, e neste lar, onde se agrega, onde se reúne as famílias, deve ser tido como um pedacinho do céu, um lugar de onde saímos com saudade e para ele temos grande e muito desejo de voltar, de retornar. Como é que está a sua estrutura da família? Nós somos responsáveis por tudo quanto ocorre na família, de bom ou de mal. Podemos melhorar as nossas famílias entendendo que devemos às nossas esposas respeito, devemos elogios, a mulher deve saber ouvir. Por quê? Finalizando esta aula, vejam bem a estrutura psicológica da mulher e do homem como é diferente. Só por não entender isso, já pode haver uma discrepância, uma disfunção na relação da família. Na forma de falar e sentir, a mulher precisa de 7 a 14 palavras para expressar um sentimento. Agora, presta atenção. Nós
nós verbalizamos cerca de 150 palavras por minuto. Então, a mulher fala muito, ela fala muito, de 7 a 14 palavras, por ser mais insegura, por ser mais afetiva, mais emotiva. Não é por ser faladeira, é a forma normal da mulher ser. Nós, homens, usamos de 4 a 7 palavras no máximo para expressar qualquer sentimento, porque nós somos racionais, somos monossílabos. Se perguntar para como é que está a Maria? Tudo bem. Se perguntar para a Maria como é que está o Tiago. Ixi, o Tiago fez academia, o Tiago orou de manhã, leu a Bíblia, porque a forma da mulher ser é mais efusiva, é a forma dela ser, sem ser faladeira. E para o homem, a mulher é fofoqueiro porque fala demais? Não, a mulher precisa falar mais e o homem precisa se esforçar para escutá-la. Só que, para que haja equilíbrio, há homens que não falam quase nada, balança a cabeça, faz assim, sim, quer comer não, quer dormir não, quer viajar não, é só não, monossílabos. Isso não faz funcionar as relações da família. Então a mulher precisa se esforçar um pouquinho para falar um pouco menos, ouvir o marido, e o homem precisa se esforçar um pouco mais para verbalizar os seus sentimentos, porque a esposa precisa ouvir as ideias do homem. O homem tem que se abrir para que eles estejam bem inteirados, interagir bem no que diz respeito à comunicação do dia a dia, para que não haja brecha entre eles, para que o adversário lance um contra o outro e assim passe a desestruturar a família e tornar essa família uma família desestruturada ou uma família disfuncional. Aqui encerramos esta primeira aula, voltaremos em seguida com outra aula sobre este curso interessante, a terapia da família. Shalom e até breve.